Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Thalia, sou administradora de empresas. Estou aqui para dar um recado para você no nosso programa Dicas de Negócios. Hoje nós vamos falar sobre a questão da procrastinação no trabalho. O que significa procrastinação? Procrastinação é você ter uma tarefa, ter um compromisso agendado e você simplesmente postergar ou deixar para fazer depois, né? A procrastinação, em algumas pesquisas, é tida como algo natural para o ser humano. Só que em condições exageradas, isso acaba te atrapalhando muito, né? Por exemplo, na questão do trabalho, a gente tem a questão das nossas tarefas diárias, nós temos as nossas atividades, nós temos a nossa comunicação com o nosso líder, que nos dá toda uma orientação para o trabalho que nós vamos executar. E aí, diante de tantas tarefas que temos que fazer, nós temos que ter a condição de entender que, se a gente não fizer uma prioridade em nossas tarefas, nós não vamos conseguir executá-las. E essa execução no trabalho está ligado com certeza ao seu comprometimento. Muitas vezes a procrastinação, como eu já falei aqui, que é tida como algo natural, ela muitas vezes pode prejudicar o seu trabalho. Por quê? Porque quando você tem metas, quando você tem atividades que você tem que desenvolver, você tem que cumpri-las naquele momento, né? Ah, Thalia, mas aí, por exemplo, eu tenho dificuldade com relação à prioridade. Eu tenho dificuldade em saber o que eu tenho que fazer primeiro. Pronto, eu posso lhe dar uma dica muito legal. Quando você tiver dessa forma, que tiver várias atividades, que você não souber o que fazer num primeiro momento, faça o que for mais urgente. Faça o que necessita que você dê um tempo a mais para que seja resolvido logo, para que seja logo dado o resultado e você se livre desse trabalho. E depois, através das outras prioridades, você vai verificando em termos de urgência qual é a que seria que você teria que fazer naquele momento, ou teria que fazer primeiro, ou é a que é mais relevante para a sua área de trabalho. Uma coisa muito importante também com relação a isso é a comunicação com a sua chefia, com o seu líder. Essa comunicação com o seu líder, com o seu chefe, nas atividades que você for desempenhar, ela é muito importante, porque ela vai evitar que essa procrastinação te persiga. Thalia, mas por que existe a procrastinação? A procrastinação, ela existe porque muitas vezes nós estamos muito agoniados, muito preocupados com as atividades que temos que fazer, porque nós precisamos gerar resultado para a empresa que nós trabalhamos, e aí vem aquele senso: nossa, eu fico desmotivada, Thalia, nossa, mas aí eu fico preocupada se eu estou fazendo uma atividade, aí quando eu for fazer uma outra atividade que não dá tempo de fazer, e aquilo vai me deixando preocupado, e aquilo vai me deixando angustiado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar isso, trabalhar essa questão emocional, porque isso impacta na resolutibilidade do seu trabalho. E isso tem que ser visto de uma maneira muito coerente. Por quê? Porque você tem que entender que a procrastinação não é algo positivo. E para que você possa eliminar de vez essa questão da procrastinação ou reduzi-la de forma muito impactante, o que você pode fazer? Aplicar estratégias. Uma delas é a questão da comunicação. Gente, vocês precisam se comunicar com seus líderes. A empresa precisa se comunicar com seus funcionários. Por quê? Porque diante de tantas tarefas, diante de tantas áreas, diante de tantos funcionários, diante de tantas resoluções que nós temos no dia a dia em nosso trabalho, nós precisamos entender que nós temos que ter estratégias para ser o mais objetivo possível nas tarefas que formos executar. Uma outra coisa também, além das estratégias que nós temos que utilizar, é trabalhar essa questão mesmo pessoal, né? Acreditar em você, acreditar que você tem condição de fazer um melhor trabalho, acreditar que você pode realizar aquilo naquele momento e se preparar. Porque se o líder, se o seu chefe, se a sua empresa lhe delega uma função, lhe delega uma atividade, é porque ele sabe que você tem condição de realizá-la. Então isso é muito importante. Então a procrastinação é algo que realmente interfere muito na vida das pessoas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, e a gente precisa trabalhar isso aí, tá? Eu finalizo esse vídeo fazendo com que você veja algumas reflexões que são muito importantes. No meu trabalho, eu estou me dedicando ao máximo? No meu trabalho, eu estou deixando de fazer algo que é muito importante para fazer alguma outra coisa? Por quê? Um exemplo muito fatídico. A questão das mídias e redes sociais. Vocês já perceberam o quanto as redes sociais, quantas mídias sociais estão atrapalhando a vida das pessoas, principalmente no trabalho?
as pessoas não têm mais concentração, as pessoas não conseguem mais realizar a sua atividade porque sempre está ali pegando o celular para ver um Facebook, para ver um Instagram, para ver o WhatsApp a todo momento. Óbvio que todos nós temos as nossas urgências, mas nós precisamos trabalhar para que isso seja algo natural e não algo que vá te fazer ser viciado nisso e vá te prejudicar. Porque as empresas, elas precisam de resultado, ela precisa de execução, ela precisa que você esteja disponível para ela. E você conectado em mídias sociais no seu horário de trabalho vai te prejudicar bastante. Então veja isso, eu acho que isso daí é fundamental para que você possa entender que a procrastinação, ela deve ser eliminada de uma vez por todas. Então, elimine a procrastinação. Procrastinação, ela não vai te trazer benefício algum se você utilizar ela de maneira exagerada. Eu fico por aqui, agradeço demais a sua colaboração. Gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer dentro das redes sociais as mais de 1.300 visualizações que eu tive no primeiro vídeo, agradecer aos amigos, aos alunos, aos ex-alunos, aos parceiros de trabalho que compartilharam e estão acreditando no trabalho. Então isso para mim é muito importante e eu vou continuar, viu? Então fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigada!